Alô pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal André Peixoto. Deixa eu conversar uma coisa com você, perguntar uma coisa para você. Quando você lê, você consegue tirar as ideias que são mais importantes de um texto? Sabia que tem muita gente que poderia ir muito mais longe com essas informações de como ler bem um texto, procurar resumir bem as ideias do que um texto nos diz sobre algo que nos é proposto, e a gente poderia ser bem melhor nas nossas leituras? Vem comigo. Pois é, meus queridos, então nós estamos hoje aqui na nossa videoaula sobre resumo e resenha. Isso aqui é muito importante para nós aprendermos nos nossos estudos diários, nossos estudos de uma forma geral, porque a gente consegue tirar o que é importante de uma leitura e deixar de lado o que não é tão importante. Mas antes da gente começar a nossa aula, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, faça sua inscrição, ativa o sininho, me segue lá nas redes sociais. Meu Instagram é @André_Peixoto 1977. Me segue lá no Insta. Valeu? Então vamos lá. Nós temos então aqui a primeira coisa que nós precisamos entender ao ler um texto. A gente precisa prestar bem atenção no seguinte: o texto que está na nossa frente, ele é um texto do tipo literário ou é um texto não literário? Eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu explico a diferença entre esses dois textos. Isso é muito interessante. Passa lá nesse vídeo que eu estou indicando aqui e dá uma olhada. A primeira coisa que nós vamos aprender hoje é sobre a questão do resumo. O que é um resumo? Recapitulação breve, sucinta, utilizando as palavras do texto. Tá? Vou colocar um apontador aqui, porque isso aqui é a nossa cereja de bolo. Retirando as palavras do texto. Isso daqui é muito importante para a gente, porque nós vamos falar no resumo apenas utilizando as palavras do texto, diferente da resenha. A resenha é um gênero textual que consiste em uma descrição de um texto, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião. Na resenha, diferente do resumo, você pode colocar o que você acha sobre o texto. Você pode colocar as suas impressões sobre o texto. Você pode conversar sobre o que você entendeu ou não do texto. No resumo, não. Você tem que ser pontual naquilo que está ali no texto. Você tira o essencial e você joga fora aquilo que não é tão importante. Isso é importante a gente conseguir entender. Vamos lá. A diferença básica entre a resenha e o resumo é muito fácil. Eu já disse anteriormente, mas vamos lá. O resumo e a resenha são muito parecidos. A diferença entre eles é que no resumo são utilizadas apenas palavras do texto. Já na resenha, você permite um comentário com as suas opiniões. Se você for fazer uma resenha, se você for ler, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós estamos aqui em março de 2021, né? Nós estamos vivendo agora um momento que nós estamos enfrentando a pandemia. Então, digamos que você leu uma reportagem e você precisa fazer um resumo sobre a campanha de vacinação que está sendo feita no Brasil. De acordo com tal instituto de pesquisa, nós temos X milhões de vacinas. Os estados que estão mais bem preparados, que estão mais vacinados, é o estado A, o estado B, o estado C, o estado D. E de acordo com previsões do Ministério da Saúde, nós teremos toda a população brasileira vacinada no mês tal. Beleza. Isso é um resumo. Você tirou as ideias que são mais importantes. Se você fosse fazer uma resenha, você diria, de acordo com temas, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a vacinação terminar tanto. Porém,
podemos perceber que o ministério está andando devagar, está andando lento, poderia ser assim, poderia ser assado. Isso já é a sua opinião. Os dados estão lá. E nós vamos entrar agora numa coisa muito importante que eu estou trazendo mais uma vez aqui para os nossos queridos. Quem é de língua portuguesa sabe e conhece esse amiguinho aqui, ó, Evanildo Bechara. Olha a grossurinha da gramática dele. Eu trouxe aqui uma parte no livro dele em que ele fala sobre os 10 mandamentos para você analisar um texto. Como eu disse anteriormente, já deixei o card sobre os textos literários e os não literários. Basicamente, o que a gente precisa entender é, quando o texto é um texto não literário, ele tem um compromisso com a verdade, com o fato, com a informação. O texto literário, ele tem o compromisso com o prazer, a estética, com a fruição, tá? Fruição com R mesmo, tá? No sentido de você curtir um texto, tá bom? Então vamos lá. São 10 mandamentos, eu vou procurar ser breve, mas eu quero que a gente possa perceber o que a gente pode tirar de um texto para a gente entendê-lo melhor. Vamos lá. Primeiro mandamento, ler 2 vezes o texto. A primeira leitura, né, para tomar contato com o assunto. A segunda, para observar como o texto está articulado, desenvolvido. A gente sempre tem que ler 2 vezes o texto, porque nem sempre as fichas caem tão rápido como a gente pensa. E não se sinta, digamos assim, chateado, porque você tem que ler 2 vezes, não. Ninguém vai morrer por isso. Muitas vezes a gente tem que ler várias vezes para poder perceber o sentido. Então, ler 2 vezes o texto. A primeira, para tomar contato com o assunto, ou seja, você vai ter uma ideia geral. A segunda, você vai tentar entender como é que o texto está articulado, desenvolvido. O que é isso? Mais tarde a gente vai ver em outros mandamentos isso explicando. Vamos lá. Observar que um parágrafo em relação ao outro pode indicar uma continuação, uma conclusão ou ainda uma falsa oposição. O que significa isso, queridos? Se você pegar o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo, o que esse segundo parágrafo está dizendo para mim sobre o parágrafo de cima? Ele está completando a informação do parágrafo acima, ele está continuando, concluindo ou uma falsa oposição. Essa falsa oposição é uma coisa muito interessante, é um pouquinho complicado de explicar isso, mas sendo breve, seria mais ou menos o seguinte: você tem uma primeira opinião, uma primeira versão, uma pequena introdução, e você vai começar a falar uns breves poréns, umas breves adversidades a respeito do primeiro parágrafo. Mas não se assuste com isso. Perceba, o segundo parágrafo, ele está continuando o primeiro, ele está concluindo o primeiro. Isso é muito importante a gente saber. Vamos lá. O próximo. Sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, especialmente para os meus alunos de redação. Na hora que vocês forem ler a folha da proposta de redação do Enem, tomem bastante cuidado em você olhar naquela folha e perceber em cada leitura, leitura de gráficos, leitura de parágrafo, qual é a ideia mais importante ali. A gente chama isso de tópico frasal. Tá? Existem técnicas especiais que a gente vai trabalhar em outras videoaulas, que o tópico frasal, você tem uma ideia principal e dentro de um mesmo parágrafo você desenvolve aquela ideia. Aí existem 5 ou 6 formas de você desenvolver uma ideia em um parágrafo. Próximo mandamento. Ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi pedido. Isso aqui eu estou lendo a respeito de enunciados de provas, de questões de concurso, mas isso se aplica muito bem à leitura de texto simples. Você tomar cuidado
O que ele tá, qual é a intenção do autor naquele momento? Vamos seguir. Sublinhar palavras como erro, incorreto, correto, etc. Cuidado para você não se confundir, porque às vezes ele vai colocar que ele quer que você marque a opção errada. Ele quer que você marque a opção incorreta ou a opção correta, para não se confundir no momento de responder a questão. Tá? Isso aqui é uma análise, volto a dizer, o Bechara ele colocou isso como análise de questões na hora que você for fazer um concurso, uma prova, uma coisa assim. Mas isso tudo indica também no desenvolvimento na leitura de um texto, sendo ele literário ou não literário. Próximo parágrafo sobre os mandamentos. Sexto mandamento. Escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles. Ele tem muito a ver com o que nós dizemos a respeito do tópico frasal que nós lemos lá num desses mandamentos para trás. Todo bom leitor, entenda, todo bom leitor, ele sempre carrega consigo um lápis. Não escreva a caneta no seu livro, não faça isso. Quanto mais que você pega um livro emprestado na biblioteca, você não vai, nem lápis você pode usar, mas se o livro é seu, use um lápis. Se você percebeu que um determinado parágrafo disse uma coisa muito importante sobre o que está querendo ser explicado, sublinhe. Sublinhe aquele parágrafo. Qual a ideia que aquilo quer dizer? Escreva do lado do parágrafo quais são as ideias mais importantes. Aos meus alunos do 8º ano, de agora, de 2021, eu passei uma atividade dos slides e eu queria que vocês tirassem 5 ideias principais ao lado de cada slide. Isso já é um treino para você aprender quando você for continuar a sua carreira como estudante. Coloque ao lado lá, ó, grife as palavras, coloque quais são as palavras mais importantes que aquele parágrafo quer me dizer. O bom leitor sempre lê com um lápis do lado. Vocês podem ver aqui, eu tenho os instrumentos musicais atrás de mim. O músico, ele sempre leva consigo um caderno, um lápis, para fazer anotações sobre as músicas que ele toca. Quem for músico de orquestra, trabalha com instrumentos clássicos, coisa e tal, a partitura vive rabiscada. Para você entender, olha, esse trecho aqui eu tenho que fazer assim, esse trecho eu tenho que fazer assado, eu preciso, enfim, né, normas de execução. Por que não, na hora de ler, você ter um lápis do lado? Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, é importante deixar a preguiça de lado. Não existe preguiça pior do que um cérebro preguiçoso. Vamos seguir. Não levar em consideração o que o ator quis dizer. Nesta sim, o que ele disse, o que ele escreveu. Ou seja, atenha-se ao que está escrito. Atenha-se ao que está escrito. Você será cobrado sobre o que está escrito. Não no que acha, no que deixou de achar, no que disse, não. O que está escrito. Porque aquilo que você escreve, o preto no branco, fica para o futuro, fica para a posteridade. Muito bem. Se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com menção à introdução e à conclusão. Ou seja, quando você fala que você tem uma ideia principal ou tema daquele assunto, você tem que olhar, observar o texto todo e examinar na introdução ou na conclusão, ou seja, no início e no final, qual é o tema geral daquele assunto. Aos que fazem redação, aos que vão fazer redação, isso é importante para que na hora que você for escrever redação, você não escrever sobre um tema diferente do que foi proposto. Dica. Um exemplo, se não falha a memória, o Enem de 2017 falava-se sobre inclusão de pessoas surdas na sociedade, né? O tema de direito eu não sei, mas alguma coisa nesse sentido. Aí falavam sobre as libras. Eu li uma matéria uns tempos atrás que houve várias pessoas, vários estudantes que na hora de falar sobre libras, em vez de falar sobre libras, que é a linguagem brasileira de sinais, falou sobre o signo de libras. Ser mal informado hoje em dia é uma coisa muito perigosa.
Vamos seguir, já estamos terminando. Se o enunciado mencionar argumentação, deve preocupar-se com o desenvolvimento. Isso tudo faz sentido, porque uma ideia, para você desenvolver uma ideia, você vai precisar de um certo tempo. Para você desenvolver uma ideia, você vai precisar de um certo espaço. Então, se o texto, você está percebendo que é um texto argumentativo, você tem que prestar atenção sobre no quê? Quais são os argumentos daquela pessoa? O texto argumentativo, ele procura o quê? Persuadir, convencer. E a gente persuade, a gente convence com o quê? Com argumentos, com fatos. Então, tome-se bastante cuidado com o desenvolvimento desse texto. Basicamente, o desenvolvimento é quais são os argumentos que estão sendo utilizados para poder ele terminar, obviamente, ele determinar o que ele quer dizer. Nosso 10º e último, tomar cuidado com os vocábulos relatores, os que remetem a outros vocábulos do texto, os pronomes relativos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, etc. Isso aqui é o que nós chamamos de recursos anafóricos. Exemplo, quando eu falo assim, o ônibus da excursão sairá às 10 horas da manhã aqui de nossa escola. Ele transportará 30 alunos dentro do seu interior. Esse ele que eu falei na segunda frase está se remetendo a quem? A ônibus. Então, cuidado. Aqui no caso, ele colocou pronomes, ele é um pronome pessoal, né? Pronomes relativos. Este é o garoto que conheci na escola. O que, o qual, as quais, os quais, cujo, cujas, tantos quantos, por aí vai. Cuidado com esses pronomes, porque eles estão nos relacionando ao quê? O que ele quer dizer? A qual termo anterior do texto ele está querendo me dizer? Cuidado na hora de escrever esses assuntos. Beleza, pessoal? Nosso vídeo hoje ele é bastante curto, bastante resumido, mas aqui tem ideias para a gente discutir durante um tempão, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, Deus abençoe. Volto a dizer, me segue aqui no canal, dá um pulo lá no meu Instagram, @André_Peixoto1977. Todo dia estou postando alguma coisa sobre língua portuguesa. Fiquem todos com Deus, até mais.